A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa caminhada no livro de Apocalipse. E agora entramos no capítulo 20. Um dos capítulos mais debatidos de toda a escatologia bíblica. Porque aqui encontramos o milênio, o juízo final, e uma das últimas grandes revelações antes da eternidade. Mas acima de qualquer discussão teológica, existe uma verdade central neste capítulo. Cristo vence definitivamente. Apocalipse capítulo 20 versículo 1 ao 3. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo ou Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Vamos entender um pouco o texto. Aqui encontramos o famoso período conhecido como milênio. Ao longo da história da Igreja surgiram diferentes interpretações sobre esse texto. Alguns entendem os 1000 anos de forma literal, outros de forma simbólica. E existem linhas escatológicas diferentes sobre quando e como isso acontece. Mas algo todas elas concordam: Satanás não vence. Deus continua soberano. Vejamos algo profundo. Durante toda a história humana, o inimigo tentou destruir o plano de Deus. Tentou impedir a vinda do Messias. Tentou destruir a igreja. Tentou enganar as nações. Mas agora João vê algo impressionante. O próprio Satanás é limitado pela autoridade de Deus. Isso nos ensina uma verdade poderosa. O diabo nunca esteve no controle. Nunca estará. O trono sempre pertenceu ao Senhor. Agora veja uma promessa maravilhosa. Apocalipse capítulo 20 versículo 4. Vamos ler o que diz a palavra. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Olha que lindo! Aqueles que permaneceram fiéis. Aqueles que sofreram por Cristo. Aqueles que perseveraram até o fim. Agora participam da vitória do reino. Vejamos algo profundo. A fidelidade nunca é em vão. Talvez o mundo não reconheça. Talvez as pessoas não percebam. Mas Deus vê cada lágrima, cada renúncia, cada ato de obediência. E nada ficará sem recompensa. Agora o capítulo avança para um dos momentos mais solenes de toda a Bíblia. Apocalipse capítulo 20 versículo 11 ao 12. Vamos ler o que diz a palavra. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Que cena impressionante! O grande trono branco. O juízo final. O momento em que toda a humanidade estará diante de Deus. Vejamos algo profundo. Vivemos em um mundo onde muitas injustiças parecem ficar sem resposta. Onde pessoas escapam dos tribunais humanos. Onde o mal muitas vezes parece prosperar, mas Apocalipse nos lembra algo poderoso. Existe um juiz perfeito. Existe um tribunal perfeito. Existe uma justiça perfeita. Nada ficará escondido diante do Senhor. Agora veja a declaração final sobre o inimigo. Apocalipse capítulo 20 versículo 10. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo. Olha isso. Aqui termina a história da atuação de Satanás. O enganador, o acusador, o adversário, não tem a última palavra. A última palavra pertence a Deus. E isso é extremamente importante. Porque muitas pessoas vivem com medo do inimigo. Mas Apocalipse mostra claramente quem vence no final. Cristo vence. O reino vence. A verdade vence. A justiça vence. Talvez hoje você esteja enfrentando lutas espirituais, batalhas emocionais, desafios que parecem maiores que você. Mas Deus está te lembrando.
O mesmo Senhor que venceu no final da história. É o Senhor que está cuidando da sua vida agora. Nada pode frustrar os planos de Deus para aqueles que permanecem fiéis. E eu te digo algo da parte de Deus. Não permita que o medo domine seu coração. Não permita que as circunstâncias roubem sua esperança. Porque o Deus que governa a eternidade continua governando o seu presente. E eu profetizo sobre a sua vida. Toda angústia será substituída por confiança. Toda insegurança dará lugar à fé, e o Senhor fortalecerá sua caminhada para que você permaneça firme até o fim. Você verá a fidelidade de Deus. Verá suas promessas se cumprindo. E caminhará em paz sabendo que Cristo já garantiu a vitória. Receba isso. Permaneça firme. Permaneça fiel. E continue olhando para Jesus. Porque a história termina com Cristo reinando para sempre. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.